Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, beleza? Como é que foi o fim de semana? Bem, tô aqui com a minha farda, né? Com a minha segunda pele, porque já sabe aí, apesar de não valer muita coisa, Mengão na final e tudo mais, mas não para o que interessa, né? Vamos para a nossa aula. Hoje, como a imagem aqui já sugere, o nosso tema é HQ e tirinha. A HQ a gente vai ver ao longo da semana, a gente vai estudar ao longo da semana. Tirinha a gente já estudou, então na aula de hoje a gente só vai retomar com a atividade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as HQs. Porém, todavia, contudo, o primeiro passo de sempre, vocês sabem, é o texto de fluência. O projeto de fluência dessa semana, o texto de fluência é Ladrão da aula de educação no ônibus 178. Semana nova, texto novo, eu faço a leitura, vocês percebem, entendem como deve ser feita a leitura do texto e façam em casa a leitura silenciosa, beleza? Vamos lá. Ladrão da aula de educação no ônibus 178. Um homem de 50 anos assaltou um ônibus em Porto Alegre. O homem era um ladrão muito educado. O ladrão entrou no ônibus 178 com um revólver na mão. O ladrão entrou no ônibus às 10 da manhã de domingo. Ele disse: Senhoras e senhores, me desculpem por assaltá-los, mas meus filhos precisam comer. Por favor, ponham todo o dinheiro dentro deste saco. Uma passageira que estava no ônibus disse ao Jornal do Brasil que todos deram o que tinham. Antes de ir embora, o homem agradeceu e disse: Tenham todos um bom dia. Carla Almeida e Bernardo Esteves. Então, pessoal, leitura silenciosa. Na aula seguinte, na próxima aula, a recomendação já vai ser diferente, certo? Vou mandar para vocês a página em que está naquele material e também vou mandar uma cópia para o grupo do WhatsApp, certo? Partindo para frente. Agora é a correção da atividade. Bem, na aula anterior eu passei esse texto para vocês, essa crônica, Recado ao Senhor 903, e pedi, a gente já resolveu algumas questões sobre ela, né? O que é que eu pedi para que vocês fizessem? Retomando o que a gente estudou sobre os pronomes, eu pedi para que vocês localizassem os pronomes do texto e dissessem a quem eles fazem referência. Relembrando, os pronomes são importantes elementos de coesão, porque servem para fazer links ao longo do texto, e eles sempre vão retomar alguma palavra. Eles sempre vão fazer referência a alguma palavra. Seja uma palavra que já apareceu no texto, ou uma palavra que ainda vai aparecer. Tá certo? Mas ele sempre vai fazendo essas conexões, evitando repetições, substituindo ou acompanhando o substantivo. Pois bem, aqui eu resolvi com mais calma usar a primeira linha, pronome quem, que se refere ao homem do 1003 e é sujeito do verbo falar. E o pronome me, que também se refere ao homem do 1003. Então, é mais ou menos isso que eu queria de vocês. Marcar o pronome e dizer a quem esse pronome se refere. Seja a palavra que ele acompanha, seja a palavra que ele substitui. Nesses dois casos aqui, tanto o quem quanto o me, eles substituem a expressão homem do 1003. Então, nós temos também meu, que faz todos os pronomes de primeira pessoa do texto fazem referência ao narrador, que é o homem do 1003. Então, todos de primeira pessoa, possessivos, pessoais, enfim, todos aqueles que forem em primeira pessoa fazem referência ao narrador do texto. Sua já faz referência ao vizinho. Novamente. Então, todos os pronomes aqui da primeira parte estão marcados. E como eu falei para vocês, todos eles, voltando aqui um pouco, todos eles fazem referência a alguma palavra que apareceu ou que está um pouco à frente do texto. Tá certo? Aqui na segunda página, eu fiz a listinha com todos os pronomes que aparecem no texto. Sua se referindo ao vizinho, seu se referindo ao senhor, no caso, também o vizinho. Pronome si ao apartamento, 1003, o li se referindo ao vizinho, enfim. Aqui são todos os pronomes do texto. Os que se repetiam tanto o pronome quanto a palavra que ele se referiu, eu não coloquei aqui nessa lista. Tá certo? Mas todos os outros, todos os demais estão aqui. Então, vocês parem o vídeo, confiram aí, de acordo com aquilo que vocês me mandaram. Eu vi que muita gente acertou, mas a maioria das respostas estava incompleta. Então, vamos conferir, acrescentar quem não colocou todos e ir corrigindo e modificando aqueles que
cometeram alguns deslizes, como eu chamei a atenção de vocês lá no WhatsApp, tá certo? Então é isso, pessoal. Correção bem simples hoje. Vamos agora entrar no tema da nossa aula. Imagino que é um tema que vocês gostem muito, porque é um gênero bastante... tem bastante fãs, né? Tem muita gente que gosta, que curte esse tipo de texto. Então, vamos lá. Por que eles são tão atrativos, né? Que características eles têm que os tornam tão atrativos? Uma que eu acho bem importante, né? O fato de ser um texto narrativo. A gente é encantado por histórias, é encantado por narrações, e as HQs não fogem a isso, né? Então, ele é um gênero narrativo. Por conta disso, ele vai apresentar todos aqueles elementos. Apresenta narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. Todos os 5 elementos da narrativa você vai encontrar nas histórias em quadrinho. São compostos por linguagem verbal e não verbal, associando imagens e palavras. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Em tirinhas, em histórias em quadrinho, e todos esses gêneros que são bem parecidos, são parentes, existe a associação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Portanto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter palavras e imagens. A história não é contada somente com as imagens, nem somente com as palavras, mas nessa associação entre as duas. Por isso, linguagem verbal e linguagem não verbal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é importante a associação dessas duas linguagens para que a gente entenda a sequência das ações. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens, indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, raiva, espanto, alegria, tristeza, enfim. A importância da pontuação, porque ela ajuda a gente a entender o tipo de emoção que a personagem está transparecendo. Vai ser só a pontuação? Claro que não. A expressão, a imagem da personagem também ajuda nesse sentido. Mais uma vez reforçando, é a associação entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Mas, no caso da linguagem verbal, a gente tem sempre que ficar atento com a pontuação, porque ela ajuda demais, é muito importante para se contar a história. Diálogo entre personagens aparece através dos balões. Não à toa, eu coloquei todos os elementos aqui dentro de balões, para que a gente fosse visualizando isso. E vocês sabem, existem vários tipos de balão. Balão de fala, como são esses dois, balão de pensamento, balão de grito, de sussurro, enfim. São coisas que vocês já conhecem bastante, eu não vou ficar aqui me demorando, repetindo coisas que vocês já conhecem, mas só chamar a atenção para isso, né? Que essas falas, os diálogos entre as personagens, a fala do narrador também aparecem separada, enfim. Todas essas falas, elas aparecem destacadas por esses balões. E o formato desses balões ajuda a gente a entender que tipo de expressão está sendo usada ali. Se é uma fala normal, se é um grito, se é um sussurro, se é somente um pensamento da personagem. Há também as onomatopeias, né? O nome que vocês sempre estranham, mas que não é nenhum bicho aí que vai passar no Discovery Channel, nada disso. A onomatopeia é a tentativa de se reproduzir por meio de uma palavra um som. O que acontece? Você está lá vendo a HQ do Homem de Ferro e de repente ele lança um raio de energia contra o inimigo e explode alguma coisa. Pois bem, essa explosão, como não vai ter o efeito da explosão, pelo menos eu não conheço nenhuma revista que tenha esse efeito, a tentativa de se reproduzir esse som vai ser por meio de uma onomatopeia, uma palavra que represente essa explosão. Beleza, pessoal? Então, a onomatopeia são isso, são palavras que tentam reproduzir os sons. Então, tudo isso junto ajuda na tentativa, né, de se passar essa história, ajuda para a nossa compreensão, para a nossa leitura, que a gente entenda o que acontece, entenda toda a sequência de ações, ou seja, entenda o enredo da história em quadrinhos que a gente está lendo. Ok? Primeiro, sobre as HQs. Eu trouxe aqui só algumas imagens para a gente relembrar. São vários os tipos de histórias em quadrinhos, vários mesmo. As personagens, algumas personagens muito conhecidas, como o Batman, que é da DC Comics, que tem lá, além do Batman, tem também o Superman, Aquaman e várias outras personagens muito conhecidas. Trouxe o Batman porque da DC é o que eu mais gosto. Temos os heróis da Marvel Comics, ficaram muito famosos, principalmente por conta dos filmes que passaram aí nos últimos anos.
Aqui as imagens dos Vingadores, né? Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk e toda aquela galera junto. São personagens muito conhecidos. Aqui é de uma HQ também bastante conhecida, já voltada para o público adulto, mas também que traz super-heróis, que é o Watchmen. Muito boa também, muito interessante. Não existe só HQ sobre super-heróis. Elas são as mais conhecidas, as mais famosas, mas existem as mais variadas possíveis temáticas de HQs. Desde histórias de humor, histórias de terror, enfim. Vários são os temas que podem aparecer dentro de uma HQ. Eu trouxe os heróis porque são os mais conhecidos. E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um pequeno exemplo, um trechinho de uma HQ, 2 páginas que eu retirei de uma HQ dos X-Men. Mostra aqui um momento de diálogo e misturada a ação da Tempestade e do Ciclope. Só para chamar a atenção de vocês, a letra ficou um pouco pequena, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas aqui eles estão conversando e falando sobre essa situação, né, de estarem sempre em conflito, sempre com batalha contra essas máquinas aqui, as sentinelas. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Nós temos, né, um desenho impecável, por sinal, das personagens, desenho muito bem feito, mas como todo esse conjunto de imagens, como essa sequência de imagens, ajuda a gente a entender o que está acontecendo, ajuda a gente a entender toda essa batalha, esse momento de aflição pelos quais essas 2 personagens estão passando nesse instante. Então, é a associação, não só das palavras, não vão ser só as palavras, melhor dizendo, que vão te passar essa história, mas você associar isso às imagens que estão junto com essas palavras, as imagens que estão junto com as falas dessas personagens, certo? Depois eu vou ver se é possível publicar o link dessa HQ para vocês, porque eu peguei de um site onde a gente pode fazer a leitura online deles, certo? Aproveitando um gosto pessoal, usar o espaço aqui para falar de um tipo de HQ muito comum no Oriente, mas que hoje em dia faz parte da cultura pop do mundo inteiro, que são os mangás. Mangás são produções de HQ japonesas que seguem aquele mesmo esquema, né, de imagens sendo associadas com palavras e a história sendo contada por isso, né, pela associação de linguagem verbal e linguagem não verbal. Essa parte não muda muita coisa. Então nós temos aqui, eu trouxe aqui uma página do mangá Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titãs, né, como é conhecido aqui no Brasil. Cavaleiros do Zodíaco, que não é um mangá, mas é um dos meus animes preferidos. Death Note, que também é um mangá e um anime muito bom. E talvez o melhor de todos, e mais conhecido também, né, Naruto. Pois bem, qual é a grande diferença do mangá para HQ? Não é bem na temática, não é bem nem mesmo o traço, né, já que o traço é bem marcante, o traço é diferente, somente na caracterização das personagens. Mas eu acho que a maior diferença quando a gente pensa em gênero textual é o formato, a maneira como a gente faz as leituras do texto. Inclusive, eu até errei aqui na forma de apresentar essas páginas, porque eu deveria ter começado por esta página. Os mangás, o pessoal que já lê já sabe, mas quem nunca leu o mangá tem que entender uma coisa, a gente começa do final do livro, porque a leitura se dá da direita para a esquerda. Tradicionalmente a gente lê da esquerda para a direita, só que os livros, as produções de mangá, essa leitura se dá nesse sentido diferente. Então, a leitura começa aqui do lado direito, desce e vem para a esquerda. Vai para outra página, a mesma coisa. Temos imagens associadas a palavras, então nós temos o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal, que são talvez a característica mais marcante desses gêneros textuais. Mas esse sentido diferente, né, talvez seja o maior, ou pelo menos um dos maiores diferenciais entre o mangá e a HQ. Aqui é uma página de Death Note, que eu recomendo demais a leitura, que é um dos melhores animes que eu já assisti, o mangá também é maravilhoso. Então, quem puder, quem quiser, faça esse favor a si mesmo, porque é sensacional, recomendo demais. Então, pessoal, como não deu para
Para a aula de hoje, uma atividade sobre as HQs, a atividade vai ser sobre tirinhas. Vou mandar lá para vocês no grupo do WhatsApp a atividade, poucas questões, só para a gente refrescar essas características, até porque são gêneros que a gente já estudou. Não precisa copiar, basta responder, tá certo? Quem puder imprimir, ainda melhor, mas quem não puder, olha a atividade lá no celular e responde no caderno, depois manda a foto para mim somente das respostas, tá certo? Então, é isso, pessoal. Vamos encerrando a aula de hoje. Continua, porque é a primeira aula da semana, nós teremos mais aulas na quinta e na sexta-feira. Não esqueça de ficar em casa e de fazer leituras. Vamos aproveitar o gênero que a gente vai estudar na semana. Vamos ler HQs, vamos ler tirinhas, vamos ler esses gêneros que são tão interessantes e que ajudam tanto a gente a expandir, a florescer ainda mais nossa mente, nossos pensamentos, nossa imaginação. Certo, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos e tchau. Até.